Agora você vai conhecer a FUNAI e o que ela significa. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criada por meio da Lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é a coordenadora e principal executora da política indigenista do governo federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados. É ainda seu papel promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Nesse campo, a FUNAI promove ações de etnodesenvolvimento, conservação e recuperação do meio ambiente nas terras indígenas, além de atuar no controle e mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas. Compete também ao órgão estabelecer a articulação interinstitucional voltada à garantia do acesso diferenciado aos direitos sociais e de cidadania aos povos indígenas, por meio do monitoramento das políticas voltadas à seguridade social e educação escolar indígena, bem como promover o fomento e apoio aos processos educativos comunitários tradicionais e de participação e controle social. A atuação da FUNAI está orientada por diversos princípios, dentre os quais se destaca o reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas, buscando o alcance da plena autonomia e autodeterminação, contribuindo para a consolidação do Estado democrático e pluriétnico. Atuação da FUNAI. Povos indígenas. A FUNAI serve como uma espécie de interlocutor entre diversas formas de organização social indígenas e não indígena e assim contribui para a construção de relações interculturais que consideram ao máximo o modo de vida e os planos de futuro dos povos indígenas. São princípios de atuação indigenista. 1. Garantia de um diálogo intercultural respeitoso. 2. Respeito e fortalecimento da autonomia e formas de organização próprias dos povos indígenas, com reconhecimento de suas decisões. 3. Acompanhamento diferenciado para povos indígenas de recente contato e ou em terras com presença de índios isolados. 4. Garantia de informação adequada aos povos indígenas e de acordo com a legislação em vigor. 5.
fundamentação das decisões de governo que afetam povos indígenas, considerando suas formas próprias de organização e direitos de participação e de consulta livre, prévia e informada. Terras indígenas. O monitoramento territorial das terras indígenas visa a sua proteção, com ênfase na garantia do usufruto exclusivo que o artigo 231 da Constituição Federal concede aos povos indígenas. As ações de monitoramento territorial podem ser de controle, tais como fiscalização, ou de prevenção, tais como capacitação, monitoramento de focos de calor e planos de proteção. Essas ações são subsidiadas por informações obtidas por meio de diagnósticos in loco ou de técnicas de sensoriamento remoto. Meio ambiente. As principais ações desenvolvidas em gestão territorial e ambiental são a elaboração e implementação de planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, PGTAs, que são instrumentos de diálogo intercultural e de planejamento para a gestão das terras indígenas, a promoção e apoio ao controle social e participação indígena nas políticas públicas socioambientais, a articulação com órgãos ambientais federais, estaduais e municipais para apoiar a gestão das terras indígenas em interface com outras áreas protegidas, a formação e a capacitação de gestores indígenas e não indígenas, o apoio à implementação dos diferentes mecanismos de pagamento por serviços ambientais e o apoio a projetos de conservação e recuperação ambiental nas terras indígenas voltados à gestão de resíduos sólidos, recuperação de áreas degradadas, manejo ambiental, dentre outros.